O jejum e a oração são armas poderosas a serem usadas, principalmente quando for para restaurar, para edificar e reconstruir aquilo que foi destruído ou está sendo destruído. Deus, ele sempre contou com o seu povo para poder restaurar vidas, para restaurar países, para restaurar cidades. No livro de Neemias, nós temos muito claro aquilo que Deus usou Neemias para fazer. Aqui no versículo de número 4, no capítulo 1, nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. Nós não podemos jejuar nem orar sem causa. Nós temos que ter causas específicas para orar, apresentar ao Deus do céu. E certamente Ele trará para as nossas vidas direcionamento para cumprir o propósito dele. Essa situação de Neemias, o povo judeu estavam em total fracasso. Neemias procurou saber como estavam os judeus ali naquele momento do exílio, os que ficaram em Jerusalém. E a notícia que chegou até Neemias era que o povo estava em total miséria e os muros de Jerusalém destruídos e a cidade acabada e o povo em profunda miséria. Ele chora, ele se comove com aquela situação e ele propõe no coração dele buscar força no Deus do céu, estratégias no Deus do céu, como fazer para ajudar aquele povo, para ajudar aquela nação. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, Deus chama a mim, Deus chama a você, para poder a gente jejuar, orar e chorar pela nossa nação, pelo nosso povo. Como tem estado os nossos corações mediante tanta tragédia que nós temos visto na nossa nação, no nosso país. Nós temos nos colocado como Neemias em jejum e oração ao nosso Deus para haver uma mudança, para haver uma restauração. Porque quando nós temos um objetivo em cumprir projetos de Deus, em fazer a obra do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, Ele vai nos dar estratégia. Neemias servia ao rei Artaxerxes no palácio de Susã. E todos os dias ele chegava para poder fazer aquela preparação para o rei, experimentar o vinho, experimentar as comidas do rei. Todos os dias Neemias fazia isso. E ele fazia com alegria, porque os servos do Senhor, seja lá quem ele estiver servindo, ele vai servir com amor e com alegria. Neste dia, Neemias chega e vai experimentar o vinho, e o rei observa logo que tinha algo diferente em Neemias. O coração de Neemias estava entristecido, ele estava abatido. A palavra do Senhor diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas o espírito aquebrantado, ele é notado, ele é percebido por aqueles que têm intimidade. O rei tinha intimidade com Neemias de ver todos os dias Neemias ali o servindo, mas aquele dia era diferente. Aquele dia tinha uma dor no coração de Neemias. Naquele dia tinha tristeza nos olhos de Neemias. E o rei se incomoda e ele quer saber. Ele quer saber por que Neemias estava assim. Você está pensando que a sua dor, a sua angústia fica desapercebida? Não fica, não. Deus, ele sonda, ele vê tudo o que você está passando. Ele sonda seu coração. Ele vê o que você está precisando. Ele te sonda. Pode até nem você mesmo achar que Deus está te vendo em todos os momentos, mas ele está assim. Ele presta atenção no seu levantar, no seu deitar, no seu assentar. Deus presta atenção em tudo. E ele vai usar pessoas para perceber o seu estado, para poder te ajudar.
Foi o que aconteceu. O rei percebe a tristeza de Neemias e Neemias não tinha como esconder. Neemias não tinha como se calar e Neemias responde: ó rei, como não estaria eu triste vendo a minha cidade, onde os meus pais estão enterrados, vendo os meus irmãos em total destruição e fracasso? Como não estaria eu triste? E o rei se compadece da situação de Neemias e pergunta a Neemias: posso fazer alguma coisa? E Neemias diz: se o Senhor achou graça em mim, na minha situação, me ajude, me dê uma carta para que eu vá e apresente a outros reis, para que me dê aquilo que eu preciso, madeira, o material para reconstruir os muros. E o rei entregou uma carta para Neemias e disse para todos os governadores que era para abrir passagem para Neemias e entregar a Neemias tudo aquilo que ele precisava para a reconstrução daquela cidade, daqueles muros de Jerusalém. Ei, você não tem as armas necessárias. Você não tem tudo aquilo que é preciso, o material necessário para poder reconstruir nada. Mas só em você dizer: eu estou aqui, Senhor, usa-me a mim, vai chegar até você tudo o que é necessário para você ajudar. Deus, ele vai trazer, ele vai usar alguém, ele vai dar estratégia, ele vai dar sabedoria para poder cumprir o plano e o projeto dele. O plano e o projeto de Deus era reedificar Jerusalém, era levantar aqueles muros. E Deus achou no coração de Neemias um coração de amor, um coração voluntário que se importava com seu povo, que se importava com sua nação, para poder fazer o que Deus queria que fosse feito. E Neemias teve todo o apoio que ele necessitava do rei e de todas aquelas províncias que ele iria passando. Ao ele chegar em Jerusalém para reedificar, ele olha, ele observa a destruição total que estava. Mas ele não se acovardou. Ele não viu dificuldade naquela destruição terrível que estava. Mas ele viu que ali ele poderia reconstruir, porque Deus era com ele. Porque ele não foi de qualquer forma. Ele foi depois de jejum e oração. Ele foi depois de receber estratégias de Deus e ter tudo aquilo que ele precisava para a reconstrução daqueles muros. Não foi fácil, não. Porque quando você está em uma grande obra, quando você se coloca diante do Senhor para poder fazer aquilo que agrada a Deus, para libertar vidas, para transformar vidas, para imputar o poder de Deus sobre alguma coisa, o inimigo vai se levantar. Os inimigos de Neemias se levantaram para poder dizer que não vai dar certo, para invejar, para paralisar, para chamar ele de louco, para dizer quem é que ele acha que é, para reconstruir uma cidade que está toda desolada, que está toda destruída. Ah, mas Neemias, ele não se paralisou com a conversa dos seus opositores, dos seus inimigos. Ele permaneceu firme no propósito, no projeto que Deus entregou. Quando o rei perguntou a ele quanto tempo ele precisaria para fazer este trabalho, para fazer essa reconstrução, ele deu um tempo, ele determinou um tempo, e em 52 dias ele reedificou, ele restaurou Jerusalém, ele fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Ele fez isso porque Deus estava com ele. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora. Eu quero chamar a sua atenção. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu bairro? Como está a sua cidade? Como está o seu país? Tá tudo certinho? Tá tudo bonitinho? Se tiver, ótimo, glorifique e continue orando. Porque os inimigos estão de olho.
Mas se está tudo destruído, como estava aqui este quadro, e como nós estamos vendo a situação que está no nosso país, tem chance. Se você ora, se você jejuma, se você clama, se você busca do Senhor estratégia, Ele vai te dar todo o suprimento, todas as armaduras, todas as estratégias que você precisa para você vencer esse desafio, para você reedificar a sua casa, reedificar a sua família, para você reedificar o seu país, porque Deus, Ele me chamou e Ele te escolheu nos tempos de hoje como Neemias para orar, para jejuar e para buscar do Senhor. A cada dia mais e mais instruções de oração e jejum para poder o Senhor ter misericórdia e reedificar a nossa nação. Eu quero orar com você nesta hora. Bendito Deus eterno, soberano, graças eu te dou nesta hora, Pai, porque tem um exército junto comigo nesses 40 dias de jejum e oração, pela nossa vida, pela nossa família, pelo Brasil, Senhor, pelas igrejas da terra. Nós clamamos a tua soberania, nós clamamos que o Senhor venha usar de misericórdia e levante, Senhor, Neemias nos tempos de hoje, para orar por cada nação, para clamar o teu poder, a libertação, Senhor. Estamos vendo, Senhor, nossos irmãos em ruína, em tragédia, em destruição. Temos visto isso, Senhor. Temos visto a cada dia o inimigo das nossas almas se levantando, Senhor, para destruir lares, para destruir jovens, para destruir as nossas crianças, para destruir com o nosso país. E nós apresentamos a Ti, Senhor, em jejum e oração, e clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Fortalece as nossas mãos e fortalece os nossos joelhos para que a gente possa permanecer, meu Deus, no clamor e na oração e não descer, não olhar para os nossos opositores, os nossos inimigos, porque nós estamos em uma grande obra e certamente esta obra vai agradar o coração de Deus.